Beleza. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma repetida só para deixar o vídeo completo, né? Que a gente já falou em algumas coisas aqui. Então, a aula de hoje vai ser de alguns tópicos eletivos, ou seja, tópicos não centrais ao que a gente está estudando. Eu pretendo ver dois hoje, talvez, né? Vamos ver se dá tempo. Eu também não vou entrar em detalhes, tá? Um deles, o primeiro deles, é esse aqui, chamadas integrais impróprias, certo? Integrais impróprias. Vamos ver. Aí eu estou abrindo o livro do Anton aqui para mostrar para vocês o que é esse conceito. Né? Na verdade, é uma expansão do conceito de integrais, porque a gente sempre integrou funções não problemáticas dentro de intervalos finitos, ou seja, de A até B. Né? O que a gente vai fazer agora é estender, são basicamente duas coisas. Uma delas, a gente vai tentar calcular a integral de uma função em intervalos infinitos. Então, é o que eu estava lendo aqui, ó. Esse é o livro do Anton, página 547, né? Nosso objetivo principal nesta sessão, é ampliar o conceito do integral definida para permitir intervalos infinitos de integração e integrando-os com assíntotas verticais. Depois a gente chega lá. Dentro do intervalo de integração. Vamos chamar assíntotas verticais de descontinuidades infinitas. Eu não concordo muito com essa nomenclatura. Tá? Então, assim, ó, olha aqui exemplos de integrais impróprias. Tá vendo? Então, vamos considerar um caso aqui. Existem dois casos a serem considerados, basicamente. Intervalos. Vamos fazer assim. Intervalos de integração. Infinitos. Ou seja, ilimitados. E o outro caso, onde aparecem as integrais impróprias, é quando você tem integrandos com descontinuidades, né? Vou escrever aqui. Descontinuidades infinitas, né? É assim que ele chama? Deixa eu ver. É assim que ele chama, né? Isso. Descontinuidades infinitas. Eu vou colocar entre aspas porque eu não gosto dessa nomenclatura. Mas tudo bem. Dentro do intervalo de integração. São esses dois casos que acontecem, as tais integrais impróprias. Vocês vão entender o porquê, tá? Então, vou chamar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar isso aqui caso 1 e caso 2i. Então, exemplos de casos 1 e. Exemplos de casos do tipo i. Letra A.
Ele mostra 3 integrais ali, né? Vamos botar aqui. O primeiro que ele mostra é esse aqui, ó. Integral de dx sobre x ao quadrado de 1 até mais infinito. Tá vendo? Esse é o integral imprópria. Repare o intervalo de integração é ilimitado, né? Ele não vai de 1 até 3, de 1 até 5. Ele vai de 1 até mais infinito. Tá certo? Então, como é que a gente faz esse integral? A gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó. A gente faz como se fosse uma integral normal, própria, né? Uma integral definida normal, só que a gente faz assim, ó. Integral de 1 até... Vou botar aqui um t, tá? Pode botar qualquer letra. Dx sobre x ao quadrado. A gente calcula esse integral de 1 até um determinado valor qualquer lá. Né? Se você quiser, você pode colocar b. Né? Não sei, você que sabe, não sei. Bom, fazer assim, ó. Eu vou colocar b aqui, eu acho que fica legal. Se vocês tiverem alguma preferência, me fale, tá? Eu mudo. Até b. E depois que a gente fizer esse cálculo, a gente faz o b tender para infinito, ó. Não é razoável fazer isso? A gente calcula como se fosse uma integral definida normal. De um valor A, que no caso aí é 1, até o valor B, que a gente não especificou. Aí a gente vai achar um resultado. Achou o resultado? No final, faz B tender para infinito. Olha aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui igual ao limite B tendendo para mais infinito. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que integral de 1 até b de x elevado a menos 2, né? Dx. Tá certo? Então, esse aqui em cima fica igual. Limite de x elevado a menos 2 mais 1, dividido por x, por menos 2 mais 1, resultado de 1 até b. Ou seja, calculado em b, calculado em 1 e extraído o resultado do outro. Isso aqui vai ser igual a limite b tendendo para mais infinito. Aqui vai dar menos 1, né? Vai ficar menos. Aqui vai dar x elevado a menos 1, né? Então vai dar menos 1 sobre x. De 1 até b. Ou seja, vamos colocar isso aqui assim, né? Tá? Vamos organizar melhor essa festa aqui. Né? Isso aqui é igual a limite. Vou botar esse menos para fora, né? Do limite. B tendendo para mais infinito. E agora vai ficar 1 sobre b menos 1 sobre 1, né? 1 sobre x, joguei lá, e joguei cá e subtraí o resultado do outro. Teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ser igual a limite, menos, né? Menos limite. Ah, bom. B tendendo para mais infinito de 1 sobre b menos 1, né? Quando b tende para mais infinito, 1 sobre b tende para quem? Zero, né? Imagina que você tem uma pizza para dividir para 3 pessoas, b igual a 3. Vai dar um pedaço assim para cada um, né? Um terço de pizza para cada um. Mas se b for 30 pessoas, pô, vai dar um pedacinho
E quanto maior o B, menor o pedacinho. Quando a sua festa tender para um número infinito de presentes, o tamanho do pedaço de pizza que vai para cada um tende a zero, né? Então, isso aqui, ó, termina sendo igual. Esse aqui tem menos 1, né? Com esse menos, dá mais 1. Opa, peraí. Vou trocar a cor aqui. Igual a 1. Né? Porque fica menos 1 aqui, com esse menos fica mais. Estou usando aqui o pré-cálculo do professor José Luiz, né? José Luiz, sim, tivemos pré-cálculo com ele. Isso. Então, tá aqui. E qual é o significado disso? Ó? Qual é o significado desse 1 aqui? Eu vou dizer para vocês. Olha aqui. Tem um significado geométrico. É uma área no final, né? É uma área. Deixa eu desenhar aqui. É uma área com sinal, né? Integral é a área com sinal. Então, aqui. Digamos que eu tenho o eixo X aqui. O eixo Y aqui. Y igual a 1 sobre x ao quadrado. E aqui o eixo X. O gráfico dessa função é uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Ué. Saco. Eu não disse que estava bom. Melhorou. É uma hipérbole, né? E tem uma descontinuidade aqui infinita, como o livro do Anton diz, né? Ó, tá. Enfim. Aí, ó, o 1 tá aqui, ó. O 1 tá aqui. O 1 tá mais ou menos aqui assim, ó. E f de 1 igual a 1, né? Ó. Aqui também é 1. O lado de cá não importa, tá? Porque o integral, o intervalo de integração vai daqui de 1 até mais infinito, né? Esse é o intervalo de integração. E o que a gente calculou aqui foi essa área. Que vem dessa vertical aqui, né? X igual a 1, ó. Até a vertical que está no infinito, ou seja, calculamos essa área toda aqui, ó. Uma área de uma região ilimitada, porque continua, né? Essa região continua para cá, assim, ó. Vai se aproximando cada vez mais de zero, mas continua. Foi essa área que a gente calculou. E o procedimento aqui de 1 até B e fazer B para infinito foi no seguinte sentido. A gente pegou aqui um ponto intermediário B, né? Pegamos o ponto intermediário B, o A igual a 1, né? Fizemos o cálculo dessa áreazinha aqui, ó. Dessa aqui. Depois fizemos B tender para infinito.
para mais infinito. E aí, no final, a gente calcula a área. Tá certo? Ficou claro? Sim. Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer outra aqui, ó. Letra B. Integral de menos infinito até zero de e elevado a x dx. Certo? De novo, né? Intervalo infinito. Então a gente faz a mesma coisa. A gente trata como se fosse um integral, né, normal, e depois faz isso aqui tender para infinito. Eu, aqui no anterior, eu escrevi assim, ó. Se eu for fazer do mesmo jeito que eu fiz a anterior, é só a maneira de escrever, tá, gente? O modo vai ser o mesmo, mas a maneira de escrever que eu vou mudar um pouco. Aqui, ó. Aí eu escreveria assim, ó, isso é igual ao limite, dessa vez o a tendendo para infinito, menos infinito, né? Do integral de a até zero e elevado a x dx. Não seria assim? Então a gente chega aqui, ó, no lugar de carregar esse limite, escrevendo limite toda vez, tá vendo aqui, ó, limite, 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 que é chato de escrever isso. A gente, depois desse ponto aqui, a gente passa a se preocupar em calcular o seguinte integral indefinido, né? Aqui. Depois a gente joga lá em cima. A gente vai calcular o integral, integral de a até zero de i elevado a x dx. Isso aqui, a primitiva de i elevado a x dx é o próprio, né? De a até zero. Ou seja, isso aqui é e elevado a zero menos e elevado a a. Ou seja, e elevado a zero é 1 menos e elevado a a, que eu não sei quanto é que é a, né? Aí joga aqui em cima. Aí isso aqui fica igual ao limite com a tendendo para menos infinito de 1 menos e elevado a a. Ora, quando a tende para menos infinito, e elevado a a também, e elevado a a tende para zero, né? Isso aqui, ó, tende para zero. Então esse integral aqui termina sendo igual a 1. Tá certo? Em termos gráficos, o que está acontecendo é o seguinte, ó. O eixo X, eixo Y. A função exponencial e elevado a x tem essa cara aqui, ó. Aqui é o ponto 1. Essa altura aqui do y é 1, né? Porque x elevado a zero, e elevado a zero é 1. Então, o que a gente calculou foi a área embaixo, né, é delineada por esse gráfico, pelo eixo x, e pelas verticais em x igual a zero, que é o próprio y, né? Mas indo até menos infinito aqui, né? Então a gente calculou essa área aqui, ó. O intervalo de integração foi esse aqui, ó. Ele continua, né?
E o processo que a gente usou foi não fazer do menos infinito direto, a gente definiu aqui um A. Opa, peraí. A gente definiu aqui um valor de A, né? Móvel. E depois fez o A tender para menos infinito. Certo? Então, como eu costumo dizer, mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui, tá? Ó, eu vi exemplos, agora eu vi alguns exemplos desse tipo aqui, ó. Eu vi esse aqui e esse. Esse aqui também é outro, ó. De menos infinito a mais infinito. Vamos resolver esse aqui. Vamos resolver esse aqui. Deixa eu ver. Aqui. Letra C. Integral de menos infinito até mais infinito de dx sobre 1 mais x ao quadrado. Ora, a minha cabeça já está dizendo, parece que isso aí tem a ver com a função inversa da tangente, aquela arco tangente. Vamos ver aqui no formulário. Olha lá. Ah, caramba, peraí. Ó, tá vendo? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá vendo? É a derivada da tangente a menos 1. Ou seja, isso a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a tangente a menos 1 de x. Tangente a menos 1 quer dizer no sentido de função inversa, tá? Arco cuja tangente é x. Então tá aqui, ó. Então, isso aqui é igual. Mas assim, ó, antes disso, tá? Antes disso, até me antecipei um pouco, antes disso. Isso aqui pode ser interpretado assim, ó. Aqui pode ser interpretado assim. Igual ao integral. Opa. Ao integral de A até B de dx sobre 1 mais x ao quadrado, limite disso. Ah, tá afastado demais, né? Tá. O que eu escrevi é o limite, tanto A tendendo para menos infinito, quanto B tendendo para mais infinito, ó. Do integral de A até B dx sobre 1 menos x ao quadrado. Então, vamos resolver esse integral aqui. Vou chamar isso aqui de I. Depois eu jogo ali em cima, né, o resultado. Só uma Então, dúvida I, ali. Por que era vale, mais e agora ficou menos x ao quadrado? porque eu ratei. Isso aí. Então, I igual ao integral de A até B dx sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, isso aqui é direto, né? Arco, tangente, ou tangente a menos 1, de x, como eu mostrei na tabela. Isso você põe em A e põe em B, tá certo? E
Isso aqui fica o quê? Isso aqui fica igual a arco tangente de B menos arco tangente de A. Isso aqui vai ser igual, então, ao limite tanto o A tendendo para menos infinito e o B tendendo para mais infinito disso aqui, né? Arco, ops, tá certo, arco tangente de B menos arco tangente de A. Tá. Então, assim, ó, então a gente tem que saber para onde é que tende a função arco tangente quando a variável tende para mais infinito e quando tende para menos infinito, né? Certo? Então, se você olhar, vou mostrar aqui o gráfico do arco tangente para vocês aqui, ó. Vou ver aqui. Repare que o problema agora não é mais cálculo, tá? A dificuldade não é mais o cálculo. O fan alfa. Nem precisava disso, né? Vou fazer assim, arco tangente. Função a tangente. São simples, né? Não precisa. Imagens. Olha aqui a função arco tangente, ó. Tá vendo o gráfico como é? Aqui. Tá vendo? O gráfico da função arco tangente é assim, ó. Quando você tende para mais infinito, o valor dela tende para π sobre 2. E quando você tende para menos infinito, o valor dela tende para menos π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 2 menos π sobre 2. Que vai ser igual a π, né? Certo? Então é isso aí. Vamos ver o que a gente está calculando aqui, né? A gente está calculando a área, toda a área sobre todo o gráfico dessa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado de menos infinito a mais infinito. Vamos ver o gráfico dessa função. Aí sim o Wolfram Alpha vai ajudar. Deixa eu ver aqui. F de x igual a 1 dividido por 1 x quadrado. Olha lá. Tá vendo? Uma função parecida com a gaussiana, né? Ela tem um máximo aqui em cima, né? E vai tendendo para zero, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele aqui aumentou, né, de menos 10 a 10. Aqui está de menos 1,5 até 1,5. Aqui está de menos 10 até 10. Tá tendo prazer. A gente calculou a área sobre toda essa função aqui. E entre o eixo x, claro, né?
Ele tem o máximo no zero mesmo, vamos ver aqui. Vamos ver se ele derivou. Ó, derivou, tá vendo? A derivada dessa função é 2x sobre esse troço aqui, tá bom? Tá certo? E aí, o que acontece? Tem um ponto crítico aqui, né? Se você igualar essa derivada igual a zero, você vai ter x igual a zero. Certo? Vocês estão vendo isso aí? Para essa fração, qualquer fração dá zero, né? É preciso que o numerador seja zero. Então, para o numerador aqui ser zero, o x tem que ser zero, porque aí fica 2 vezes 0, 0. Então, o zero é um ponto crítico, do tipo estacionário. Tá certo? Tem algum ponto não estacionário crítico? Não. Porque aqui, ó, aqui embaixo não tem problema nenhum, né? Aqui nunca vai dar zero aqui embaixo. O único problema de fazer conta aqui dessa fração seria se o denominador desse zero, né? Mas não dá, porque aí 1 mais x ao quadrado nunca é negativo. Então nunca vai tirar 1 desse 1 aqui. Ainda por cima leva ao quadrado, então piora a situação, entre aspas, né? Então, realmente, o x igual a zero é um ponto crítico, tipo estacionário. Mas ele dá para ver também que ele é de máximo local. Por quê? Por quê? Porque repare que quem dá o sinal da derivada aí é só o numerador, porque o denominador é sempre positivo, né? Está elevado ao quadrado. Então, qual é o sinal dessa derivada? Essa derivada é negativa quando o x é negativo, que aqui embaixo é sempre positivo. E qualquer sinal em cima com mais embaixo vai dar o sinal de cima. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Então, se o numerador troca de sinal, a derivada toda também troca. Então, a esquerda, né, de x igual a zero, a derivada é negativa, que x é menor que zero, e a direita de x igual a zero, a derivada é positiva. Então, ó, ela é decrescente à esquerda do zero, ela ela é crescente, né, por causa desse menos aqui, né, por causa desse menos. Ela é crescente à esquerda do zero e decrescente à direita do zero. Então, realmente, é essa figura aqui mesmo, né? Aproveitando aqui, tentando recordar alguns conceitos que a gente viu sobre utilizando derivada, né? Mas, enfim, voltando aqui para esse cálculo aqui, a área ali dentro dá π. A área aqui dentro. A área delimitada, a área da região delimitada pelo gráfico dessa função, de menos infinito a mais infinito, e o eixo AX dá π. Bonito o resultado, né? Então, vamos voltar ao livro do Anton aqui. Pronto. Então, esses três tipos aqui, esses primeiros tipos, são o tipo que os intervalos de integração não são finitos, são infinitos, ou para um lado, ou para os dois lados. Tá claro isso aí, pessoal? Tá ficando. Tá ficando. Quero que eu resolva mais algum. Não sei se eu faça de outros casos ou faça mais algum desses. Vocês querem que eu faça mais algum desse tipo? Sempre ajuda. Né? Sempre ajuda? Não se enganem, pessoal. Arco, tangente, essas coisas assustam, né? Mas, cara, eu olhei para a tabela, eu colei aqui da tabela. Aqui, ó. Formulário, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? E outra dificuldade que pode ter havido é sobre essa questão de você conhecer bem ou não, ou o suficiente, né? Sobre a função arco tangente. O tangente é menos 1, tanto faz, né? Deixa eu escrever isso aqui. A mesma coisa eu poderia escrever com outra notação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Não se enganem. O cálculo, o nosso negócio terminou aqui, ó. Essa é a dificuldade. Ou, se você preferir, aqui, ó. Mas esse pedaço aqui é tabelado. Simples, né? Eu olhei para a tabela para saber qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu só quero escrever com a notação outra, porque eu poderia ter escrito com essa notação aqui também. Ó.
Essa aqui. Poderia ter escrito assim, igual ao limite de A tendendo para menos infinito, B tendendo para mais infinito, de tangente a menos 1 de B, menos tangente a menos 1 de A. Tá? Mesma coisa. São duas notações válidas para a função inversa da função tangente. Ou você usa arco cuja tangente é B, ou você usa tangente a menos 1 de B. Certo? Muito bem. Vamos fazer mais uma, então. Ah, ele fez aqui, ó. Ele fez esse exemplo aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, ó, de 1, né? Aqui, ó. Mesma coisinha que a gente fez. Ó, o desenhozinho dele é maravilhoso, né? Olha aqui, ó. Ele vai fazendo o B, ó. O B. Quando você faz até B, você está calculando essa área. Depois você faz o B tender para infinito, ó, mais infinito. Aí ele mostrou aqui casos de vários Bs. O B igual a 2, B igual a 3. Aí ele vai aumentando cada vez mais um pouquinho, né? Ó, aqui é meio. Para B igual a 3, aqui fica 2/3. Para B igual a 4, fica 3/4. E aí, essa área vai tendendo para 1. Quando você faz esse segundo limite aqui, o limite da direita é tender para mais infinito. Aí ele define, né, integral imprópria de A até mais infinito, como sendo o limite, quando B tende para mais infinito, de A até B. Foi o que a gente fez. Aí aqui tem mais exemplos. Certo? Vamos calcular aqui. Calcular esses exemplos aqui. Se quiserem falar alguma sugestão, pode falar. E para D. Pegar o mais fácil aqui, ó, bem facinho. Integral de 1 até mais infinito dx sobre x ao cubo. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui eu vou encarar como se fosse transformar isso no limite, né? Limite. O quê? B, né? Tendendo para mais infinito. O integral de 1 até B dx sobre x ao cubo, que é a mesma coisa, já vou escrever aqui, a x vai falar menos 3 dx. Certo? Vou escrever assim, ó. Vou escrever assim. Dx sobre x elevado à terceira. Ok, mas aí eu vou chamar isso aqui de i e vou resolver separadamente aqui, para depois jogar lá em cima de novo. E eu posso escrever, agora sim, eu vou escrever assim, ó, de 1 até b, x elevado a menos 3, dx. Isso aqui vai ser igual a x elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1, de 1 até b. Arrumando aqui a casa, isso aqui vai dar menos 2, né? Vai ficar menos meio vezes x elevado a menos 2, de 1 até b. Você pode colocar assim, né? Menos 1 sobre 2x ao quadrado, de 1 até b. Certo? Agora é só jogar lá e cá, né? Então isso aqui vai ficar menos. Vamos ter cuidado aqui, ó. Esse menos é esse, tá?
Agora vamos lá. 1 sobre 2b ao quadrado menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo. Joga lá e joga cá e subtrai um resultado do outro. 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos, vou colocar 1 sobre 2 aqui em evidência. É, 1 sobre B2, né? Menos 1 sobre 2. Não, menos 1, né? Oh, deixa daquele jeito mesmo. Vou fazer assim, ó. Menos 1 sobre 2B2. Menos 1 sobre 2. Aí joga lá em cima. Igual ao limite b tendendo para mais infinito. Isso aqui, menos, vou colocar, bom, vou colocar aqui o menos 1 sobre 2b2 menos 1 sobre 2. Quando b tende para mais infinito, o que acontece? Esse termo aqui, ó, tende para zero, né? É uma fração cujo denominador está ficando infinitamente grande. Então, o resultado dela torna-se infinitamente pequeno, zero. Tende para Os zero. pedaços da pizza então, tornam-se infinitamente pequenos. Exatamente, exatamente. Aí vai ficar menos meio, com esse menos fica mais meio. Ops. Deixa eu ver que tem alguém me chamando aí. Opa, e aí, Leonardo? Ah, não. O Lúcio entrou. E aí, Lúcio? Como é que vai? Tudo bem, desculpe o atraso. Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá sendo gravada a aula, viu, Lúcio? Mas assim, ó. É fogo, né? Eu me esforço para não cometer o seguinte erro, né? Ficar falando que a coisa é fácil, 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 fácil. Isso é simples, pessoal. Sabe? Eu não sei, sabe? Às vezes eu penso que. Às vezes eu penso que isso é um erro falar isso, sabe? Ainda tô processando. Porque quando a gente sabe, tudo é simples, né? Quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, nada é simples, né? Então, mas o que eu ia te dizer, Lúcio, assim, ó, de forma errada, já me consertei, mas eu vou te dizer agora o que eu diria, o que eu estava pensando em dizer antes, usando as mesmas palavras. Você que chegou depois, Lúcio, não te preocupa que isso é fácil, é tranquilo. Mas assim, ó, aproveitando, vamos dar uma geral no que a gente fez aqui, aproveitando que o Lúcio chegou. Olha aqui, a gente está estudando aqui. O fato é montar uma bomba de paleta. Olha aqui, a gente está estudando aqui alguns tópicos eletivos, porque a gente já viu o cerne do assunto, a gente já viu, tá? A gente está vendo agora alguns tópicos adicionais ligados ao que a gente já viu. Esse tópico em particular chama-se integrais impróprias, portanto, tira as crianças da sala aí, Lúcio. Integrais impróprias. Então, por que existem dois tipos básicos de integrais impróprias? A gente está vendo o primeiro deles aqui, tá? O integral impróprio é o seguinte, é o integral que você calcula dentro do intervalo de integração que não é finito, entendeu? É um intervalo infinito. Olha esse exemplo aqui, ó. Opa, olha esse exemplo aqui. O integral
de dx sobre x2, ou seja, da função 1 sobre x2, do intervalo que vai de 1 até mais infinito. A gente está acostumado a ver assim, integral dessa função aqui de 1 até 3, né? De 1 até 10, mas de 1 até mais infinito. Isso é o que se chama de integral imprópria. Essa é uma integral imprópria por causa disso. Mas tem uma maneira simples de contornar isso. A gente faz o seguinte, a gente faz de 1 até um determinado valor em aberto, eu estou chamando de B, ó. Não é porque o intervalo a gente chama de A até B, né? Então, como é esse cara aqui que está dando problema, eu vou chamar ele de B. A gente faz o integral como se fosse o integral de no intervalo de integração finito, que vai de 1 até um determinado B em aberto. E depois o resultado a gente faz B tender para mais infinito. No final. Aí foi o que a gente fez aqui, ó. E chegamos ao resultado. No final, esse integral aqui, ó, que a gente calculou, não vou entrar em detalhes agora, mas esse integral que a gente calculou, deu isso aqui, ó, 1 sobre B menos 1. Agora eu faço limite quando B tende para infinito. Ó. Quando B tende para mais infinito, 1 sobre B tende para zero, fica só o menos 1, que com esse menos aqui fica mais 1. Aqui de novo, ó. Integral de uma função e elevado a x, que a gente sabe fazer fácil, né? Tabelado o resultado. A integral de elevado a x é ela própria. Só que olha o que é integral aqui, ó. Vai de menos infinito a zero. Caramba! O intervalo é infinito, né? O intervalo é infinito. Ele começa de menos infinito até zero. Se fosse de menos 10 até zero, a gente estaria em casa. A integral seria um exemplo, mais um exemplo de integral definido, né? Mas esse intervalo de integração não é limitado, não é finito. Portanto, isso é outra integral imprópria. Então, mas a gente faz o quê? A gente calcula de um determinado A até zero, onde esse A está em aberto, tá certo? Calcula e depois no final faz o A tender para menos infinito. Foi o que a gente fez aqui, ó. Daqui a gente veio para cá, ó. Deixa eu botar uma setinha. Daqui a gente veio para cá. Daqui a gente veio para cá, ó. Calculamos esse integralzinho aqui, ó. Esquece o limite. De A, tá mal feito pra caramba, de A até mais infinito. De E elevado a x. Bom, integral de E elevado a x é ela própria, de A até mais infinito, de A até zero. Perdão, eu falei de infinito, mas é de A até zero. Aí joga lá e joga cá e subtrai o resultado do outro. E elevado a zero menos E elevado a A. E elevado a zero é 1, porque qualquer número elevado a zero é 1, né? Esse E é 2,718, 05, 08, enfim. É um número real. Elevado a zero dá 1. Menos o E elevado a A. Esse eu não posso calcular porque esse A está em aberto. Eu não sei quanto é que é esse A. Mas aí eu volto aqui, ó, e jogo para cá. Esse integral todo aqui, eu calculei. Dá isso aqui, ó. Aí fica esse limite desse integral. No lugar desse integral, eu não vou escrever mais ele, vou escrever o resultado dele, ó. O limite, quando A tende para menos infinito, igual que estava antes, do resultado do integral. Ó, isso aqui, quando A tende para menos infinito, isso aqui tende para zero, o resultado dá 1. Por coincidência, dá igual ao outro, né? Por pura coincidência. Aqui fiz de novo, ó. Esse integral, entre aspas, né, é 2 vezes imprópria, porque o integral vai dessa função aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, vai de menos infinito até mais infinito. Esse mais está mal feito, né? De menos infinito até mais infinito. Bom, mas não tem problema. A gente deixa o A em aberto, o B em aberto, e calcula esse integral, e no final faz o A tender para menos infinito, né? E o B tendendo para mais infinito. Se você quiser, uma indicaçãozinha aqui. O A tendendo para menos infinito, tá? Não, vai estar fraco demais aí, né? Aí está muito fraco.
O A tendendo para menos infinito. E o B, ó. Tá vendo? Aí, de novo, né? Pega esse integral, calculo ele separadamente aqui. Calculo ele separadinho aqui, ó. Aí a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a gente olhou na tabela, é o próprio arco tangente de x. Joga lá e joga cá, fica arco tangente de B menos arco tangente de A. Joga isso aqui lá, no lugar desse integral. Aí temos o limite. Agora podemos calcular o limite. Ó. Quando A tende para menos infinito e B tende para mais infinito, isso aqui tende para... Vou até escrever isso aqui. Isso aqui tende para π sobre 2. Isso aqui tende para menos π sobre 2. Tá? Aí fica π sobre 2 menos π sobre 2, que é o que está escrito aqui. Ó. Aí fica π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. E eu estava fazendo essa aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele assusta um pouquinho por causa da função arcotangente, né? O nego se assusta, né? Mas aí eu voltei a baixar a bola aqui, ó. É um exemplo, mais um exemplo. Todos esses exemplos são do Anton, tá? 1 sobre x elevado ao cubo, ó. Integral de 1 até mais infinito de dx sobre x elevado ao cubo. Também é um integral impróprio porque, ó, o intervalo vai até mais infinito. Então, de novo, né? Eu pego esse mais infinito, transformo ele no limite quando b tende para mais infinito, e integro, agora de forma definida, né? Faço integral de 1 até um b, onde esse b eu deixei aberto. Aí eu pego esse i, ó. Pego esse i, resolvo ele aqui separadamente, ó. Tá? Aí, ó, integral de... Bom, 1 sobre x elevado ao cubo é x elevado a menos 3, né? Então, eu aplico aquela regrinha, jogo em b e jogo em 1. O resultado dá isso, ó. Deu isso aqui, ó. Deu isso aqui, né? Aí, ó, fica menos isso aqui. Aí eu jogo lá. Então, no lugar desse integral aqui, eu vou escrever o resultado dele, ó. Menos 1 sobre 2b ao quadrado, menos 1 sobre 2. Quando o b tende para mais infinito, esse primeiro termo tende para zero. Fica só o menos meio. Com esse menos fica mais meio. Certo? Então, esse é são exemplos de integrais impróprias, onde o intervalo é... Como é que chama? O intervalo não é limitado, né? É infinito. O intervalo é infinito. Mas tem esse outro tipo aqui, ó. Integral imprópria pode ser de dois tipos. O intervalo de integração infinitos, né? Como é o que a gente está vendo aqui. E quando acontece alguma descontinuidade infinita do intervalo de integração. Que diabo é isso, né? Vou explicar. Então vamos lá para o tipo 2. Ó. Exemplos de casos do tipo 2 agora. Exemplos de casos do tipo 2. Letra A. Não, do tipo 2 não é assim que escreve 2, não. Eu escrevi 2 assim, ó. Do tipo... Isso. Ah. Letra A.
Vamos ver aqui o livro do Anton. Estava mostrando aqui, ó. Integrais impróprias. Então, tem os tipos que eu falei. Esse tipo aqui, ó, integrais impróprios com descontinuidades infinitas no meio do intervalo de integração. No meio, quer dizer, no meio, dentro do intervalo de integração, né? Olha aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó. Tá? Integral de menos 3 até 3 e dx sobre x ao quadrado. Vamos ver esse. Integral. Ups. Integral de menos 3 até 3 e dx sobre x ao quadrado. X ao quadrado. Ora, primeiro vamos olhar a função olhando para o integrando. A função que está sendo integrada aí é essa aqui, né? F de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Certo? Repare que o gráfico dessa função é algo mais ou menos assim, ó. Eu não precisava desenhar o gráfico, tá? Para dizer o que eu vou dizer agora. Repare que essa função tem uma descontinuidade infinita em x igual a zero. Por quê? Porque quando eu olho para esse x aqui, ó, e faço ele cada vez ficar mais próximo de zero, o que acontece com o resultado da função? Tende para infinito, né? Tende para mais infinito. Certo? Não precisava desenhar esse gráfico aqui. Aqui você já vê isso. Se eu botar x igual a 10 aí, não tem problema nenhum. Vai ficar 1 sobre 100. Ok. Se eu botar x igual a 1 também, não vai ter problema nenhum. Vai estar 1 sobre 1 ao quadrado dá 1. Beleza. Se eu botar x igual a 0,1, né, vai dar 1 sobre 0,001, que vai dar 100. Não tem problema nenhum. Agora, eu não posso botar x igual a 0. Oi? Pode ser negativo, né? Pode ser negativo também. Pode. Exato, eu ia comentar isso depois. Então, o gráfico dela aqui, ao lado direito, aqui o lado direito do eixo do y, para x igual a 0, né? É assim, ó, mais ou menos assim, ó. Eu vou desenhar, ó. E do lado esquerdo também. E repare que o sinal não conta, né? O sinal não conta para o valor de f de x, porque está elevado ao quadrado, vai dar positivo de todo jeito. Então, o gráfico da função é assim, ó, é uma coisa simétrica. Eu não vou conseguir desenhar perfeitamente aqui, né? Nossa, é até bom. Tá? E aí, o 3, o menos 3 está aqui, ó. E o 3 está aqui, ó. O intervalo de integração, aqui no caso, é isso aqui, ó. Vai daqui até aqui. Esse é o intervalo de integração. São os limites? São os limites de integração, exatamente. O intervalo de integração é definido pelos limites de integração. Mas repare que o problema não está no 3 ou no menos 3. O problema está aqui, ó. Ele não pode ser zero, né? Não. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que separar esse integral em 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual. Igual ao integral que vai de menos 3 a 0 dx. Perdão. Peraí. De menos 3 a... Eu vou fazer assim, ó.
de menos 3 a, sei lá, dx sobre... Deixa eu escrever primeiro, vocês vão entender. Isso é igual ao limite. Você pode usar qualquer letra, sei lá. Vamos usar aqui t, vai. T tendendo para zero, da soma de dois integrais. O integral que vai de menos 3 até t, dx sobre x ao quadrado, somado com o integral, desculpa, aqui é menos t, que vai aqui mais integral de t até 3 dx sobre x ao quadrado. Então, reparem, eu estou colocando o menos t do lado de cá e o t está do lado de cá. Eu estou calculando essas áreas aqui, ó. Esse integral 1 aqui, esse primeiro integral, esse aqui é o segundo. Esse integral 1 está calculando essa área aqui, ó. Tá? Vai de menos 3 até esse menos t aqui. E o que vai de t até 3, esse é integral 2. Certo? Aí eu vou estar calculando a área? Não, que eu quero não, porque eu vou estar deixando esse negócio de fora, né? Essa parte do meio aqui, ó, tá de fora, né? Ó. Só que quando eu faço t tender para zero, essa faixa fica cada vez menor, né? E o integral tende para o total. Entenderam? A solução seria aquela a parte ali de cima ali? Não terminei. Não terminei, não. Aí vamos calcular esse integral 1 e integral 2 aqui. Vamos calcular o integral 1 e integral 2. Então, integral 1... Integral 1 é de menos 3 até menos t, x elevado a menos 2 dx, que é igual a x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 de menos 3 até t. Isso aqui vai dar menos 1 sobre t. Né? E aqui dá menos 1, né? E aqui dá x elevado a menos 1. Então, eu já botei para baixo. E menos 3. Desculpa, rapaz. Peraí. Menos 1 sobre x, né? Tá me deixando louco. De menos 3 até t. Não, aqui, ó, x, né? Agora que vai aparecer o t, que eu vou substituir agora. Vai ficar menos, jogar lá e cá, 1 sobre t, menos 1 sobre menos 3. Cadê? Opa. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre t mais 3, mais 1 terço. Certo? O integral 2 vai ser, está lá escrito, integral de t até 3, certo? Dx, x elevado a menos 2,
dx, vai dar a mesma coisa, né? Ó, é a mesma função, né? Aí no final termina sendo o quê? Menos 1 sobre x de t até 3. Isso aqui dá menos 1 sobre 3, substitui lá, né? Menos 1 sobre t. Certo? Menos t. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Peraí, deixa eu ver. É igual a 1 Não. sobre 3 Espera um menos pouquinho. 1 sobre 3. Ah, aqui tá errado, ó. Tá faltando menos t aqui, tá vendo? Ó, o integral 1 é menos t, tá vendo? Ó, esqueci de botar aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Menos t, ó. Faltou menos t aqui. Aqui faltou menos t. Aqui faltou, ó. Tá certo? E aqui eu vou ter que corrigir. Espera um pouquinho. Isso aqui vai ficar, ó. Isso aqui vai dar menos... Opa, peraí. Menos... Ó, 1 sobre... Esse menos 3 aqui 1 sobre menos 3 vai dar mais um terço aqui. Menos 1 sobre t. Então dá um terço menos 1 sobre t. Certo? Professor, sobre T. Ah. Vou fazer assim, ó. Isso aqui dá igual a... Repare. Aqui dá negativo, 1 sobre t, né? Dá menos 1 sobre t. Então, vamos com esse menos ficar positivo. Então, vou ficar 1 sobre t, ó. Né? 1 sobre t. E aqui dá mais um terço, com esse menos fica menos um terço. Pronto. Aqui, ó, embaixo, no integral 2, aqui a gente pode pegar esse menos aqui também, ó. Esse menos com esse menos dá mais, vai ficar 1 sobre t, menos um terço. Ó, deu igual, né? Por que deu igual os resultados? Por causa da simetria, né, do problema. Repare que esse gráfico ele é simétrico. O que acontece do lado positivo e o que acontece do lado negativo é a mesma coisa. Então, o integral 1 tinha que ficar igual ao integral 2. E foi por isso que eu estranhei que tinha alguma coisa errada, porque não estava batendo em cima. Oi? Por causa do domínio. Não, não é por causa do domínio, não. É por causa do formato da função, ó. Olha aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Se isso aqui fosse x elevado ao cubo, por exemplo, ó, não seria mais. Não seria mais simétrico. Entendeu? É porque realmente você está do lado positivo ou do lado negativo. Você botar 3 ou menos 3 aqui dentro, não importa. Dá o mesmo resultado sempre. 4 ou menos 4, π ou menos π. Por isso que o gráfico é simétrico em relação ao lado positivo e negativo, ou seja, em relação ao eixo y, né? Mas tudo bem, não precisava você ter observado. Calcula os dois integrais e dá igual. Mas assim, ó, se você perceber isso antes, você na verdade não precisava calcular os dois, bastava calcular um e multiplicar por 2, né? Mas tudo bem. É só uma observação em paralelo. Não é necessário. Bom, aí eu vou botar esses dois resultados lá em cima, né? Igual limite
t tendendo para zero, ó. Do primeiro integral lá, que é 1 sobre t menos 1/3, 1 sobre t menos, 1 sobre t menos 1/3. Vou até colocar um parênteses aqui só para separar o resultado da integral 1 e 2. Ó. Depois eu vou colocar mais, né? O outro resultado também que dá a mesma coisa. 1 sobre t menos 1/3. Certo? Muito bem. E aí? Bom, agora é só calcular esses limites aqui. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é a integral 1, né? Isso aqui é o integral 1. Isso aqui é o integral 2, o resultado, né? Ora, mas quando t tende para zero, 1 sobre t tende para mais infinito, né? E aqui também, ó. De modo que essa soma aqui, esse limite, dá mais infinito. Ou seja, essa área que está aqui dentro, dessa região ilimitada, dessa vez, essa área deu infinito. Podia não ter dado, né? Mas deu. Então, assim, ó, repare que o que aconteceu? Qual é o método que está por trás disso? Desse tipo, né? Você come o mingau pelas beiradas. Onde a beirada é a descontinuidade. Você não toca nela, você vai se aproximando aos poucos por um lado e pelo outro, entendeu? Mas não toca nela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Cadê? Enfim. Deixa eu ver mais algum tipo de questão aqui. Que tipo é esse mesmo? É o tipo 2, né? Ele diz que tem um terceiro tipo aqui, que na verdade é a mistura desses dois tipos aqui. Ou seja, além de ter descontinuidade dentro do intervalo de integração, o intervalo de integração também é infinito. Bom, aí você faz as coisas, enfim. A coisa é infinita, né? O estudo de cálculo é infinito. Sempre tem uma coisinha a mais para estudar, né? Eu acho que a gente não deve se perder com isso, tá? O que é bonito aqui de ver, né? Nesse assunto que a gente está vendo aqui? É que você pode juntar, juntar a ideia de limites com a ideia de integração, né? E aí você tem acesso a integrais que você não teria se não fosse essa associação de limites com integrais. Se o intervalo é infinito, bom, pega o intervalo finito, deixando um dos extremos em aberto, o extremo correspondente em aberto, calcule seu integral definido numa boa, como você sempre fez, e lá no final você faz esse limite que você deixou em aberto, o B, o A, tender para infinito, ou menos infinito. Eu tenho uma descontinuidade de menos 3 até 3, mas tem uma descontinuidade de 1 no 1. Não, então faz o seguinte, faz de menos 3 até um t antes do 1 e faz de t até 2, se não me engano, né? Não sei. Até 2 depois do 1.
Calculou esses integrais, aí o t vai ficar em aberto, né? Aí no final você faz esse t tender para 1, porque a descontinuidade está no 1, né? Você ficou à direita e à esquerda do 1, que é a descontinuidade. Calculou os integrais sem problema, porque não tem descontinuidade, está tudo certo. Beleza, mas aí ficou o t em aberto. Mas você já calculou os integrais. Bom, então pega esses integrais e faz t tender para 1, que é onde está a descontinuidade. Entendeu? Integrar sobre intervalos infinitos. Eu tenho outro caso. Ó, integrais cujos integrandos têm descontinuidades infinitas. Está aqui, ó. Deixa eu ver se ele resolve algum caso aqui. Ó, aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Nem vi esse exemplo. Né? Mas, ó, aqui, esse exemplo aqui. O que ele fez? Repare que, olha que essa função aqui tem um problema no x igual a 1. Você concorda comigo? A função que eu estou integrando aqui é 1 sobre raiz de 1 menos x. Tem um problema aqui no x igual a 1, né? Tá certo? Tem um problema no x igual a 1. Ué, mas 1 é o próprio limite, né? Eu queria que fosse no meio. Mas tudo bem. Aí o que foi que ele fez, ó? O problema está no 1, né? E o 1 é esse limite de integração aqui, ó. Aí o que foi que ele fez? Olha aqui, ó. Ele fez de 0 até k, onde esse k está em aberto, depois faz k tender a 1. Entendeu? Tender a 1 pela esquerda por quê, né? Porque o intervalo vai de 0 até 1, então você vai tender a 1, não é por cima, né? Você não vai fazer o t diminuir até 1. Você não vai pegar t igual a 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1,01, 1,001. Não, porque você está interessado em valores menores, porque o integral vai do 0 até 1. Então, aproxima ele por valores inferiores. Isso significa k tender para 1 pela esquerda, né? Ou seja, por valores inferiores. Mas está aqui, ó, o k em aberto. Fez o cálculozinho dele aqui, ó, tranquilo, calculou o integral dele. Olha aqui o cálculo do integral. Agora, no final, ele faz o k tender para 1. Então, quando o k tende para 1, esse aqui tende para 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, fica 2. Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó. Ué, eu queria no meio, pô. Aqui, essa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado tem um problema, né? Tem um problema em x igual a 1, que é um dos intervalos. Desculpa, é um dos extremos, né? Aí vai fazer a mesma coisa. Vai botar o k aqui, vai fazer k tender para 1 pela direita, claro, né? Porque ele está no intervalo de números somente acima de 1, né? Então ele tem que tender 1 por valores superiores a 1. Mas enfim, faz a mesma coisa que antes. Mas esse aqui é interessante, ó, porque essa função aqui, 1 sobre x menos 2 elevado a 2 terços, tem um problema em x igual a 2. Se você botar 2 aqui, ferrou, né? E 2 está entre 1 e 4. Ah, agora sim. Aí vamos ver o que ele faz. Ó, a solução do caso... Caso B. Vamos lá. Caso B, olha lá. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ó, ele dividiu o intervalo de 1 até 2 e de 2 até 4. Tá? E depois, ó, calculou separadamente esses integrais. Fazendo o limite tender para 2, ó, de 1 até k e de k até 4. Ele justamente dividiu como eu fiz. Eu só não fiz ali essa separação, né? Eu fiz tudo junto. Ó, vamos comparar aqui. Deixa eu comparar aqui. Cadê? Tá aqui, né? Tá.
Ó. No lugar de eu escrever isso separado e depois escrever os limites, eu escrevi tudo junto já. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Opa. No lugar de eu escrever assim, ó, separado, eu já coloquei os limites, ó. Esse integral, esse primeirozinho aqui, ó, é esse, ó, tá vendo? E o segundo é esse aqui de baixo, ó. Esse segundo aqui é esse aqui de baixo, ó. Então, eu já escrevi os limites. E olha, o limite quando o t tende para... Bom, tende para zero, né? Claro que aqui eu estou tendendo para... Como é que chama? Para... cadê, meu Deus? Estou tendendo para zero pelo valor correspondente aqui, né? Claro que aqui tem que ser pela esquerda, né? Mas, enfim. Ele fez... botou os limites, fez o cálculo do integral definido. Aí, quando você deixa esse índice em aberto, vira integral definida, né? Aí você usa normalmente, claro que vai ficar, no caso dele, ele está usando K a letra, né? Eu usei T. Mas o K vai ficar em aberto. Mas aí, quando ele faz o limite, ó, achou o número. No segundo integral também, ele fez separado os dois, né? Ó, eu também fiz, né? Aqui, ó, 1 e 2 aqui embaixo. Só os limites que eu juntei tudo. Ele fez os limites separados também. Mas tudo bem. E é isso. E aí junta o resultado com o outro, né? No caso aqui, somando, né? E aqui também foi. Somando. Então é isso, tá bom demais. Já deu para vocês sentirem o gostinho do que são integrais impróprias. E volto a dizer, né? O Lúcio não estava. A gente sempre tem problemas difíceis, tá? E problemas mais simples. Mas a gente nunca deve perder em mente, nunca deve perder de vista a parte conceitual que se está focando, né? Cuidado para não se perder em detalhes técnicos e esquecer de entender o espírito da coisa. Isso é que é importante, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, muitos alunos acham que não entenderam nada. Não, pera um pouquinho. Só porque você viu um arco tangente aqui, treme nas bases e acha que... Não, pera um pouquinho. Seu problema aqui é que você não tem intimidade com o arco tangente. Ok. Mas o cálculo você entendeu. A parte de cálculo diferencial integral que está estudando, você entendeu. Então, é preciso ter cuidado, né? Para separar o que a gente sabe, ter certeza do que a gente sabe e o que a gente não sabe. Certo, pessoal? Até amanhã. Ok, obrigado, então. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A prova vai cair isso aí? Não vai cair, não. Não vai cair isso, não. Pode ficar tranquilo. Não vai cair, não. Ok, professor. Valeu, meu amigo. Ok, professor. Compra uma bateria Yamaha ou Pure, professor. Como é que é o negócio? Compra uma bateria Pure ou Yamaha, professor. São boas. Mas eu tenho uma Mapex. É boa também. É boa também. É boa também. Mas a gente... Por que você está falando comigo sobre bateria? Depois, cara, vamos continuar esse papo depois, porque eu tenho uma aula daqui a 4 minutos. Ok, professor. Tchau, Infelizmente, eu tenho que desligar, cara. Valeu. Tranquilo. Um abraço. Mas vamos continuar esse papo, sim. Até amanhã. Até amanhã.